Vamos ver o seguinte. E agora, se eu tenho solução... se eu fui trabalhar com a solução geral, agora eu quero obter a solução particular. Porque quando eu vou trabalhar com a solução particular, né, eu vou ter... Né, se eu vou trabalhar com a solução particular, eu vou agora determinar... Eu preciso de condições de contorno. Então tá, aqui estão minhas condições. Eu vou ter como determinar o C1 e o C2. Né? Então, tenho como determinar quem é o C1 e quem é o C2. Então tá. Então, a primeira coisa a fazer é determinar a solução geral. Né? Como a gente fez aqui, obtivemos a solução geral. E aí, vamos determinar o C1 e o C2. Então tá. Então, primeiro, polinômio característico. Né? Como é que vai ficar o polinômio característico? Vou escrever bonito. Vou escrever direitinho. Vou escrever, então, vamos lá. Polinômio característico. Como é que fica? Fica R ao quadrado menos 5R mais 6 igual a zero. Então, a raiz do polinômio característico. Então, vai ficar R igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Isso dividido por 2. 5 mais ou menos 25 menos 24 dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. Né? 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então, a terceira parte é o y de t. Quem é o y de t? C1e na 3t mais C2e na 2t. Tá. Agora a questão é a seguinte. Nós temos que determinar quem é o C1 e quem é o C2. Quem é o C1 e quem é o C2. Tá. Então, vamos fazer assim. Vou pegar as condições, trazer para cá. Então, nós temos duas condições. A primeira condição é essa aqui. Nós temos uma condição que envolve que não tem derivada e uma condição que tem derivada. Então, vamos lá. Então, a solução geral. É y de t, C1e na 2t, mais C2e na t. Bom, aqui eu tenho uma condição que envolve uma derivada, então eu vou precisar ter a derivada do y de t. Quem é a derivada do y de t? Bom, vai ficar 2C1e na 2t, mais C2e na t. Né? Porque aqui eu tenho a derivada, eu tenho y'. Então, vamos lá. O y de zero. Não, professor, calma aí, boiei. Não era C1, é E de 3T mais C2. Ah, E de 3. Tá, valeu. Valeu. Isso aqui é o problema de não ter quadro. O professor daí se perde nas contas. Valeu, obrigado. 3T e 2T. Então aqui vai ficar 3 e 2. E aqui ficou 2. Isso aí, valeu. Opa. Isso aqui é 3D. Valeu, obrigado. Ó. Por isso que eu tenho que copiar isso aqui para lembrar. Tá, beleza. Então ficou ficou 3. Então eu pego a derivada. De E na 3T vai ficar 3C1E na 3T. Pego a derivada de E na 2T, vai ficar 2C2E na 2T. Certo? Tá aqui, né? E na 3T. Tá. Beleza. Então, se eu vou pegar
a condição envolvendo essa primeira condição aqui, o que eu sei? Que o y vai ser 1 quando t for 0. Então, vai ficar C1 e na 3 vezes 0, mais C2 e na 2 vezes 0. Então, vai ficar 1. Quanto é que é e na 0? É 1. C1 mais C2. Agora, eu vou pegar a condição onde eu tenho a derivada de y no ponto 0 é menos 1. Então, quer dizer que o t, quando t for 0, a derivada é menos 1. Ou seja, a derivada é 1 igual a 3 C1 e na 3 vezes 0, mais 2 vezes C2 e na 2 vezes 0. Ou seja, vai ficar 1 vezes 3C1 mais 2 vezes C2. E aí, o nosso objetivo é determinar C1 e C2. E o que nós temos aqui? Nós temos duas equações, uma C1 mais C2 igual a 1, e na outra eu tenho 3C1 mais 2C2 igual a menos 1. Então, nós temos um sisteminha linear, né? E aí, o que nós vamos precisar fazer? Precisar resolver esse sistema linear. Então, tá. Então, vamos lá. Eu tenho vamos resolver o sistema linear, lá da geometria analítica álgebra linear. C1, C2 igual a 1, 3C1 mais 2C2 igual a menos 1. Esse sisteminha aqui. Como é que eu vou resolver esse sistema? Bom, se eu multiplicar a primeira equação por menos 3, por que menos 3? Podia ser menos 2, né? Ó, se eu multiplicar aqui por menos 3, vai ficar menos 3C1 menos 3C1 menos 3C2 igual a menos 3. Podia ser por menos 2 também, mas eu optei por menos 3. Mais 2C2 igual a menos 1. E somo as equações, isso aqui é um escalonamento bem simples, né? Multipliquei lá em cima por menos 3. Agora vai ficar menos 3C1 mais 3C1. 0. Mais menos 3 mais 2 vai ficar menos C2, né? Vou botar aqui menos C2. Menos 3 com menos 1 fica menos 4. Portanto, C2 é 4. Então, eu já descobri quanto vale o C2. Bom, eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda. Eu vou substituir na primeira, que é mais simples. Então, C1 vai ser igual a quanto? Mais 4 igual a 1. Então, o meu C1 vai ser quanto? 1 menos 4. O C1 vai ser quanto? Menos 3. Desta forma, o que nós temos? Né? Nós temos o seguinte, que a solução particular vai ser quanto? Y de t igual a menos 3 e na 3t mais 4 e na 2t. Aqui. E aqui nós temos, então, a solução particular. E aí nós temos essa situação aqui, ó, que ele fala em fazer o gráfico da solução. Então, nós vamos fazer o gráfico dessa solução. Como é que a gente vai fazer o gráfico dessa solução? Bom, para isso, nós vamos usar um recurso computacional. Né? Nós vamos fazer esse gráfico na mão.